Um exemplo, às vezes, que isso acontece, existem vários, mas um exemplo que isso acontece é, às vezes, quando você está diante de um reforçador que a gente chama que ele é automático. O que são reforçadores automáticos? São reforçadores que a própria ação em si é prazerosa, digamos assim, para a pessoa. A gente costuma dizer que eu gosto de ver, eu gosto de sentir, eu gosto de cheirar. Então, o reforçamento automático é esse reforçador que a própria ação em si, a própria consequência daquele comportamento é reforçadora. Eu vou dar um exemplo que sem envolver questões necessariamente sensoriais, porque quando a gente pensa principalmente em TEA, a gente pensa, então, por exemplo, quando a criança fica de um lado para o outro no sofá passando a mão, é porque essa sensação para ela, de repente, vejam, de repente eu preciso, existem formas para eu ter certeza disso. Então, essa ação em si, para ela, de repente, é reforçadora e por isso ela se mantém fazendo isso. A própria ação em si é um reforçamento positivo. Ou então, essa dormênciazinha que acrescenta após fazer isso um tempo. Sim, essa é uma possibilidade. Só que muitas vezes a gente acaba só pensando em reforçamento positivo com estímulos assim bem sensoriais mesmo. Então, balançar a mão no frente do rosto para ficar vendo como os dedos mudam e coisas assim. Mas, por exemplo, digamos que eu estou sozinho, eu estou fazendo um desenho, eu terminei de fazer o desenho, eu olho e abro um sorriso feliz da vida. E em situações futuras eu me mantenho desenhando, me mantenho pintando. Eu não preciso necessariamente que alguém chegue para mim e diz, nossa, Mari, que desenho bonito, nossa, que legal. Claro que eu gosto quando isso acontece, mas tudo bem. Mas a ação em si de desenhar, para mim, é prazerosa e mantém meu comportamento acontecendo. Vocês observam? A mesma coisa, por exemplo, acontece quando eu leio. Então, eu não preciso de ninguém estar a cada página dizendo, e aí? Nossa, você leu mais uma palavra? Que legal! Olha que bacana que você leu mais uma palavra. Não, gente. A própria ação de ler e tendo conhecimento e vendo o que acontece com os personagens e para onde eles estão indo, isso mantém meu comportamento de leitura, tá? Então, eu não preciso da mediação social para que aquele comportamento se mantenha acontecendo. Ele se mantém acontecendo independente dessa mediação social. A própria ação em si é reforçadora para mim, tá? Então, aquele é um comportamento que é mantido por um reforçamento que é um reforçamento automático, né? Da própria ação ser legal e reforçadora para aquela pessoa, tá? Existem outros reforçadores, tá? Outras formas de algo ser reforçador. A gente, por exemplo, muitas vezes fala de reforçadores que são mantidos socialmente. Vai envolver, por exemplo, aí um elogio, vai envolver um carinho, vai envolver um abraço. Então, muitas vezes a criança mantém comportamento mantido por esses reforçadores. Vejam bem, essas nomenclaturas elas são utilizadas para facilitar nossa comunicação e compreensão da literatura, tá? Então, os reforçadores que são sociais, né? Então aqui o famoso, ele faz isso para conseguir atenção. A criança tá lá subindo no móvel, sabe que não pode subir, mas tá subindo no móvel e ainda olha. Se ninguém estiver olhando para ela, ela ainda diz, olha o que eu tô fazendo, né? Então tipo, olha o que eu tô fazendo. Então são reforçadores que são muitas vezes mantidos, aquele comportamento, por reforçadores que são mediados socialmente. Então existe o que a gente fala, por exemplo, mantido por atenção, né? Existem outras situações onde a obtenção de um item, de algo, é o reforçador. Então eu faço algo, por exemplo, e aí eu tenho acesso a um brinquedo, algo que eu gosto, poder brincar no parque. Então existem reforçadores que são, de repente, a obtenção de alguma coisa, tá? Então eu preciso pensar, existem também reforçadores comestíveis, como a gente já falou. Então eu posso ter, por exemplo, o meu chá, inclusive, para poder ser um reforçador comestível, que mantém aquele comportamento. Existe às vezes o ganho de tempo de uma atividade que eu vou fazer. Então olha, quando a gente terminar isso aqui, a gente vai brincar de pique-se-esconde. Então, a gente vai ter reforçadores que são sociais, né, que vai envolver esse elogio, contato, estar com alguém, ter essa mediação social. A gente vai ter reforçadores que são os que a gente chama mais tangíveis, de repente,
ser um brinquedo que a criança tem, pode ser uma atividade que ela vai fazer, pode ser reforçadores comestíveis, por exemplo, para essa criança, pode ser reforçadores sensoriais. Esses reforçadores, como a gente está vendo, vai ter situações onde eles são mediados por uma pessoa, principalmente, por exemplo, se eu estou falando do atenção, né, vai ter uma mediação social, às vezes uma atividade também, eu posso estar, por exemplo, brincando de pira-se-esconde com outra pessoa, vai ter uma mediação social também, ou ele pode ser reforçadores que são automáticos, então eu não preciso de alguém, de uma mediação social, aquela própria ação, fazer aquela própria ação em si é reforçadora. De repente, a gente falou dos automáticos no sensorial, né, como, por exemplo, a sensação de algo, mas um reforçador automático também pode ser eu comer. Ninguém precisa estar lá dizendo, nossa, que legal que você está comendo. Ou a própria ação de comer é reforçador. Então eu vou ter essa divisão mais didática, que a gente vai fazendo sobre os reforçadores, se eles podem ser uma atividade, pode ser um tangível, pode ser algo que eu entrego para a criança, pode ser social, pode ser uma atividade que ela vai fazer, pode ser um comestível que eu vou dar para ela, né? E eu tenho essa questão de que se esse reforçador é mediado socialmente ou não, né? Ou se é um reforçador automático. Gente, às vezes você vai ter mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Então não é simples, não é fácil. Muitas vezes você vai ter mais de um princípio atuando ao mesmo tempo. Então algo ao mesmo tempo pode ter estímulos que são reforçadores, positivos e punidores também, tá? Não é uma coisa limpinha, às vezes muito confuso mesmo. Então, não necessariamente você vai ter só uma coisa. Imagina, por exemplo, que eu vou estar brincando com a criança. Existe ali uma atenção, existe um social, mas ao mesmo tempo existe uma atividade, mas ao mesmo tempo existe... Então, existe mais de uma coisa que está atuando, tá? Então, não é tão simples, às vezes, assim. A gente simplifica, às vezes, para a gente estar conversando, para estar explicando, mas você pode ter mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, ok? Então, vamos recapitular rapidamente. Reforçamento positivo é quando há aumento da probabilidade de um comportamento acontecer. A gente fala de reforçamento positivo quando há o acréscimo de um estímulo. Esse estímulo, ele não necessariamente vai ser algo que a gente socialmente classificaria como bom ou ruim. Se há o aumento, a gente está falando de reforçamento positivo. Se há o acréscimo de um estímulo e há aumento, é reforçamento positivo. Varia muito entre as pessoas. A gente costuma falar, quando a gente está falando de procedimentos e está falando sobre reforçadores positivos, a gente costuma classificar aquelas que a gente falou, do comestível, do social, do tangível, da atividade, do automático, sensorial. Além disso, a gente vai falar se esse reforçador ele é mediado socialmente ou não, né, muitas vezes. E eu acho que o principal que eu vejo acontecer muito é que a gente acaba, pressupondo. Então é danado de eu ver, de repente, alguém tá entregando uma coisa pra uma criança, a criança não tá nem aí, pega, brinca meio que no automático e diz, mas eu tô entregando o reforçador. Gente, é simples, se não tá aumentando, nem mantendo o comportamento acontecendo, nem aumentando a probabilidade daquele comportamento acontecer, sinto muito, não tá sendo reforçador. A gente não pode pressupor que algo é reforçador, mesmo que no passado tenha sido, tá? Então algo pode ter sido muito reforçador no passado, às vezes no mesmo dia, gente. Às vezes no mesmo dia você começa a usar algo super reforçador, no final da sessão, a criança nem liga mais para aquilo. Isso é normal de acontecer, ok? Existem questões motivadoras envolvidas, de saciação, de privação. Existem às vezes questões também da idade, a criança vai mudando de interesse, vai entrando em contato com outros estímulos. Então é muito importante, primeiro, que a gente tente ter ao máximo um leque de reforçadores, o máximo possível de reforçadores. Não se fixe em um só porque ele funcionou. Então não se fixe só no chá só porque ele funcionou. Traz o chocolate quente, traz um cafezinho. O cafezinho funciona muito bem, inclusive. Então tente trazer outros reforçadores. Às vezes a gente esquece que nosso comportamento também ele está diante dessas leis, né? Então eu começo a usar uma coisa com a criança, funciona, eu só fico usando aquilo porque foi reforçador para mim, porque aquilo funcionou. E aí eu acabo que chega um momento que aquilo não funciona mais. Tenham um leque de reforçadores, tenham várias opções de reforçadores e não tentem pressupor.
vocês precisam olhar para o que está acontecendo com o comportamento da criança. Se ela não está mantendo o comportamento, se aquele comportamento não está aumentando de frequência, não é reforçador. Tá? Eu preciso rever o reforçador que está usando. Por mais que seja elogio, por mais que seja um tempo extra, por mais legal que você ache que aquilo possa ser, não adianta pressupor. Precisa olhar para o comportamento da criança. É ele que vai estar lhe dizendo se aquilo de fato é reforçador ou não para aquela criança. Precisa aumentar o comportamento. E não esqueçam disso porque é um erro muito, muito comum, tá? A mesma forma, gente, a gente começou falando sobre a importância da gente estar usando isso no nosso dia a dia, né? Então a gente pensa em reforçamento positivo dentro de um princípio, dentro de um procedimento, mas é importante que a gente atente ele no nosso uso, digamos assim, vou colocar no nosso uso diário. Então, o pai parou, chegou em casa, veio brincar com a criança, elogia, diz, nossa, que legal que você está aqui com ele fica tão feliz quando você está junto, adorei a sugestão dessa brincadeira. Então a gente precisa também reforçar positivamente e lógico, só vou saber se isso funciona como reforçador ou não se outra vez que os pais chegam também vão lá brincar com ele, tá? Não necessariamente esse elogio vai ser reforçador, mas eu preciso estar tentando ver coisas que sejam reforçadoras, tá? E neste sentido, gente, o que a gente sempre recomenda é que verificar o que vai funcionar como reforçador ou não para sua criança seja uma das primeiras coisas que você faça. Então, chegou em casa, você faz um teste de preferência. Existem coisas distintas, tá? Que é o teste de preferência, teste de reforçadores, eu não vou entrar na diferença total hoje, mas faça um teste de preferência para saber o que pode vir a ser reforçador. Esse teste, às vezes, a gente tem sistemas mais detalhados, apresenta 5 estímulos, a criança pega um, brinca por 30 segundos, aí eu pego aquele estímulo, mudo de posição na mesa, ela pega outro, mas não precisa ser necessariamente assim. Eu posso fazer um teste de preferência, que a gente chama de operante mais livre, então eu deixo a criança livre no ambiente por, de repente, 5 minutos e vejo com que ela se engaja, o que ela busca, o que ela prefere. E eu posso refazer esse teste ao longo da sessão. O que é importante, gente? Às vezes ele precisa de 5 minutos, pode ser menos tempo, a gente já vai ver a preferência. Eu posso perguntar para a criança, você quer brincar com o quê? Então, às vezes é possível. Mas analise, novamente eu volto para a história do pressupor. Tentem fazer diariamente testes de preferência para ver com que ela quer brincar. Se você dá, às vezes a criança levanta, por exemplo, e vai andar pela sala. Aí fica o aplicador, você quer isso? Você quer isso? Você quer isso? Não dá nem espaço para a criança ir atrás do que ela quer, para a criança mostrar o que ela quer, para a criança demonstrar qual é o interesse dela. Dê espaço para que isso aconteça, para que a criança vá, que ela busque, não fique, isso. E aí a criança não entra nem em contato, às vezes, com o pedir, porque ela está ali sendo ofertada tudo o tempo todo. Então, faça um teste de preferência, analise o que ela busca, o que ele vai atrás, o que é reforçador para aquela criança. Tá? Então é muito importante que a gente comece por aí e tente sempre ampliando esses reforçadores para a criança, ok? Gente, esses eram os principais pontos que eu queria trazer para vocês, tá? A gente deixou um quiz aqui embaixo sobre algumas perguntas para ajudar vocês a estarem refletindo sobre reforçamento positivo, tá? Se vocês tiverem outras dúvidas, por favor, deixem nos comentários que eu respondo a vocês. Espero que vocês tenham curtido e na próxima aula a gente vai falar sobre reforçamento negativo. Um beijo!